Olá, meus caros alunos do nono ano, estão conseguindo entender todos os conteúdos? Espero que sim, viu? Qualquer dúvida é só colocar no comentário aí que eu estou acompanhando, viu, as aulas. Hoje nós temos aí como conteúdo a função do primeiro grau, né, a continuação. Hoje nós temos a representação gráfica, ou seja, nós vamos estudar os gráficos aí da função. A definição de função nós já vimos, né? Toda função polinomial da forma f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é dita uma função do primeiro grau, afim. Muito bem. Então, nós temos aqui 3x menos 2, o valor de a e o valor de b. Aqui novamente e aqui também, tá bom? Isso aqui são leis, né, que a gente estudou, são leis de formação de função. Casos especiais, nós temos aí a função linear, né, onde nós temos só o valor de a, não é isso? Não tem o valor de b. A função identidade, né, que é uma função que não tem o coeficiente, no caso é 1, certo? E não tem também o valor de b, é uma função identidade. E a função constante, que é quando a gente não tem a variável. Vamos ver cada uma dessas mais para frente e estudar principalmente os gráficos aí. Gráficos. Todo gráfico de uma função é uma reta. Muito bem. Anotem isso aí, tá? É uma reta. Então, todo gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta. Estudaremos como essa reta vai se comportar através de cada função. Muito bem. Crescimento e decrescimento de uma função, ou seja, uma função será crescente quando a é maior que zero, ou seja, quando aquele valor de a na nossa função for positivo, certo? Ela vai ser uma função crescente. Uma função será decrescente quando a menor que zero, ou seja, quando o valor de a for negativo. Exemplo, olha aqui, o valor de a aqui, 2, né? Positivo aqui, Então, ela é a função crescente. Nessa outra função, nós temos aí o valor de a, olha aqui, 3 negativo, menos 3. Então, é uma função decrescente. Então, quando o professor perguntar, classifique as funções abaixo em crescente e decrescente, você vai apenas observar o valor de a. Se ele for positivo, é uma função crescente. Se o valor de a que tiver com a letra, né, for um valor negativo, ela vai ser uma função decrescente. Ah, professor, e como é que é isso? Vamos ver. Função crescente. Quando o valor de a for positivo, a função, olha, ela vai para cima. Então, ela é uma função crescente, né? Aumenta. E quando, né, a função for decrescente, certo? Ela vai para baixo, como a gente vai observar. Olha só. Notaram a diferença? Aqui, crescente. Aqui, decrescente. Muito bem. Zero da função do primeiro grau. O que é o zero da função, meus caros alunos? O zero da função nada mais é do que o valor, né, que a gente vai encontrar substituindo f de x por zero, tá bom? Olha só, x igual a menos b sobre a. Aqui é a fórmula geral, mas bora ver como é que ficaria aqui uma função se eu tivesse aqui, por exemplo. Eu tenho f de x igual a 2x mais 4, por exemplo. Para mim achar o zero dessa função, basta eu dizer que isso aqui é zero. Então, eu posso fazer 2x mais 4 igual a zero. E resolvi aí. Bora ver. X que é igual. Quando passa para o outro lado, passa negativo, né? Quem está mais, passa menos. Dividido por 2. X que é igual a menos 2. Olha só. Então, qualquer função, se você quer achar o zero dela, você substitui o f de x por zero e encontra o valor de x. Muito bem, olha só.
Aqui, no caso, o zero dessa função aqui seria menos 2, né? Olha só, 2 vezes menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Certo? Nos gráficos da função, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho a lei, né? A lei dessa função, lei de formação. E aí, eu vou ter os valores de x. Muito bem, olha só. Se eu substituir os valores de x por qualquer valor, eu vou encontrar o gráfico dessa função do mesmo jeito. Tá bom? Olha só. Ponto que corta o eixo é o zero da função. Ponto que corta o eixo y também. E a função é crescente. Então, por exemplo, aqui eu substituo por zero, eu vou encontrar 3 meios. Olha só. E quando eu substituo x por zero, eu vou encontrar o 3 negativo aqui, ó. Y igual a menos 3. Mas olha só que interessante. Eu vou fazer uma substituição aqui para você entender melhor. Está aqui a função, certo? E aí, digamos que nós queremos substituir aqui esses valores aqui, ó. 0, 1 e 2, que a gente já viu, né? A função é essa aqui. 2x menos 3. Muito bem, nós vamos ter uma tabelinha aqui. E aqui eu vou ter o valor de y, que é o meu par ordenado, né? Que a gente viu na aula passada que eu expliquei sobre isso. Então, vamos substituir aqui, ó, 2 vezes 0, menos 3. 2 vezes 0, 0. Repete, menos 3. 2 vezes 1, que é o valor de x agora, menos 3. Muito bem, 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1 negativo, certo? E substituindo 2, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1 positivo. Então, vamos ver aqui, ó, 0 por menos 3. Digamos que eu tenho aqui, ó, 1, 2 e o 3, bem aqui mesmo, né? Aí eu tenho menos 3, o menos 1 e o 1 positivo. Então, o 1 positivo é bem aqui. Aí, os valores de x eu tenho 0. Está bem aqui o 0. O 1 e o 2. Muito bem, o 1 e o 2. Muito bem. Vamos fazer a ligação aí, então. 0 por menos 3. Está aqui, em cima da reta. 1 para o menos 1. 1 para o menos 1. E o 2 do x para o 1 do y. Olha só. Viram só, então? Eu fiz em cima da reta. Mas não tem problema, olha só. Você vai encontrar qualquer valor aqui, substituindo o valor de x, substituindo na lei da função e encontrando o valor. Bora colocar um 10 aqui para você perceber. Se eu colocar 10... Então, vai ficar 2 vezes 10, certo? Menos 3, vai dar 17. Olha só, né? 20 menos 3, 17. Então, eu vou ter o 10 do x, digamos que o 10 do x está bem aqui. Para o 17 do y, 17 do y lá em cima. Então, por exemplo, eu ia ligar aqui, ó, tracejado, digamos que o 10 ia dar bem aqui. Pronto, só para ter o exemplo aí. Eu substituo o valor de x e encontro o valor de y no gráfico. Então, eu vou substituir esses valores aqui. Tá bom? Outro gráfico aqui é o gráfico da função decrescente, que é a mesma coisa, mas agora... Lembra lá do que eu expliquei, que a gente viu, né? Quando o valor de A é negativo, a função é decrescente, olha só. Show! Da função constante, certo? Nós temos aí, por exemplo, um exemplo, f de x igual a 4. Todos os valores de x vão para o mesmo, digamos, valor na reta, que aqui é o 4, né? Tá bom? Então, olha só. O que ele fez aqui? Por exemplo, eu tenho
o 1 e o 2. Certo? Só para a gente ter a noção aí. A função é f de x igual a 4. Beleza, não tem função aqui, ó. Tem só a lei de formação, que é essa daqui. Todos os valores de y, então, vão gerar o 4 aqui, ó. Por quê? Não tem o valor de x para substituir. Então, isso aqui vai se repetir e vai ficar o 4. Então, olha só, o 1 do x vai ligar para o 4 do y. E o 2 do x também vai ligar para o 4 do y. E assim sucessivamente. O 5 também. Por isso que é uma função constante. Isso aqui não vai mudar. Tá bom? Se fosse menos 4, mesma coisa. Olha só, todos os valores de x vão de encontro ao mesmo valor de y. Aqui, ó, menos 4. Também é uma função constante. Isso aqui não vai mudar. Show? Função linear. A função linear é aquele gráfico que você faz ele e vai passar pelo zero, né? Por exemplo, uma função linear aí, o b é igual a zero. Vamos ver aqui um exemplozinho, só para você não ficar com dúvida. Então, digamos que eu tenho f de x igual a 2x. Muito bem. Quando eu substituo 1, 0, 1, 2, eu vou ter os valores, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Muito bem, olha só. 0 por 0 está aqui. O 1 vai para o 2. O 2 vai para o 4. E assim sucessivamente. Tá bom? Digamos então que o gráfico da função linear, o principal é esse aqui, ó. Vai passar pelo ponto 0, 0, ou seja, o par ordenado 0, 0, que é bem aqui no eixo central, aqui no encontro dos eixos, tá bom? Bom, meus caros alunos, essa foi nossa aula de função e gráfico. Espero que tenham aprendido. Vejam aí novamente o vídeo se vocês tiverem dúvida ou procure seu professor de turno. Vamos continuar nos cuidando, né, e nos protegendo em relação ao Covid. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.